Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Seguimos aqui na quarentena, né? Eu fiz uma breve pesquisa ontem, né, nos meus stories do Instagram e perguntando se vocês preferiam mais vídeos ou textos e a grande maioria maciça acabou votando em vídeos, né? Então eu resolvi produzir mais vídeos aqui pra gente poder melhorar a nossa interação, né? Se aproximar mais. E eu tô gostando muito de saber, porque as pessoas estão mandando sugestões de temas, né? E isso que é importante pra gente saber o que realmente vocês querem que o profissional da saúde, principalmente a figura do médico, fale nesse momento, né? Então a nossa quarentena segue, né? A gente ainda não tem uma previsão para terminar. Aqui no Ceará, o governador do estado prorrogou por mais uma semana, então ela finaliza esse final de semana. Mas os números é que vão dizer pra gente o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, eu queria compartilhar uma situação com vocês que eu vivi essa semana, né? Tá todo mundo muito focado no tratamento da Covid-19, no atendimento dos pacientes, mas a gente está esquecendo que os pacientes também adoecem de outras doenças, por outros motivos, né? Então, essa semana eu atendi um paciente que ele realmente era uma urgência vascular, tá? Ele tinha um problema arterial grave e com uma úlcera no pé dolorosa, né? E os serviços estão todos fechados, né? Os plantões, né? O plantão de vascular tá parado. E aí a gente faz o quê? Entendeu? E agora, doutor? Eu até coloquei uma postagem essa semana sobre isso, justamente para a gente refletir, né, sobre o que fazer nesses momentos. Então, assim, será que a gente realmente tem que fechar tudo e focar só na Covid? Quais são as estratégias que a gente tem que adotar para poder não deixar esses pacientes desamparados? Né? Então, tudo isso eu pensei muito essa semana e eu resolvi abrir uma exceção e vou atender alguns pacientes essa semana que estão precisando de atenção, né? Justamente por conta disso, para a gente evitar que os pacientes fiquem vagando por aí e não saibam para onde eles precisam ir, tá certo? Mas o que eu vim falar hoje aqui com vocês foi sobre feridas vasculares, né? Também pegando esse gancho, algumas pessoas me pediram esse tema e é uma dificuldade que eu vejo em alguns colegas também médicos generalistas, tá? Diferenciar as feridas. Né? Então, quando você fala de ferida, você lembra logo do cirurgião vascular, não sei porquê. Né? A gente acabou pegando esse estigma, né, de feridólogo, entre aspas. Né? Mas o que acontece? As feridas elas não acontecem só por causas vasculares. Elas podem ocorrer por outros problemas de saúde, tá? Como os problemas neurológicos, as deficiências vitamínicas, as neoplasias, tem uma gama de outros problemas que podem ocasionar feridas. Mas uma das etiologias é a etiologia vascular. E quando a gente fala de ferida, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente tem a ferida venosa, de origem venosa, né? Geralmente ocasionada pelos estágios mais avançados da insuficiência venosa. Ou então a gente tem as úlceras de origem arterial, tá? Em alguns casos, não são muitos, mas pode acontecer, a gente pode ter úlceras mistas, que tem componente tanto venoso quanto arterial, e mais um componente associado, que é o componente neuropático, né? Que quando os nervos da periferia, que a gente chama das extremidades, eles por algum motivo começaram a sofrer destruição da sua camada gordurosa, e aí o paciente começa a ter sintomas relacionados à destruição dessa estrutura do neurônio, né? Da parte neurológica. E então, o que acontece, gente? É muito importante a gente definir, quando você apresenta uma ferida que não está cicatrizando, e a gente considera a ferida não cicatrizada aquela que demora mais do que 30 dias. Passou 30 dias, não cicatrizou, tem alguma coisa errada, tá? Então, a gente precisa avaliar. A gente precisa saber se o paciente tem, qual é a história de vida do paciente, se ele tem outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, obesidade, se o paciente fuma,
se ele já é um paciente mais idoso, se é um paciente que consegue andar, se ele fica mais restrito ao leito, muito tempo sentado. Todas essas perguntas são perguntas que nos trazem informações muito importantes para a gente poder definir qual seria a etiologia da ferida. Se a ferida realmente tem um componente vascular ou se ela não tem nenhum componente vascular e a gente precisa procurar outras causas, tá certo? E então, mediante isso, esse é o primeiro passo, né? Então a gente precisa definir qual é o tipo de ferida. Por que ela está acontecendo, né? Antes da gente pedir os exames complementares, como o próprio nome diz, o exame é complementar ao diagnóstico clínico, né? Então a gente primeiro precisa fazer um exame físico bem pormenorizado, tá? Para poder entender o caso do paciente, para poder saber se ele tem algum componente arterial, que isso aí é um divisor de águas, tá? Se a gente tiver um paciente que não tem componentes arteriais associados, e isso a gente já consegue meio que ter uma ideia durante o exame físico, então já dei meio caminho, é meio caminho andado. Então isso já orienta o meu diagnóstico, tá? E aí a gente tem condições de passar para o próximo passo, que é pedir os exames complementares. Tá? Eu normalmente, quando suspeito de uma úlcera ou ferida de origem vascular, eu geralmente complemento o meu raciocínio clínico com o ultrassom com Doppler, seja ele venoso ou arterial. E é muito importante a gente prestar atenção qual é o tipo de ultrassom que você vai pedir. Porque eu vejo com muita frequência, muita gente pedindo, ou os pacientes portando o pedido de um ultrassom com Doppler, mas ele não disse se é arterial ou venoso. Então você acaba meio que impondo isso à pessoa que vai fazer o ultrassom para definir o que é que o paciente precisa mais para evitar que ele tenha gastos desnecessários. Ele tem que fazer novamente o mesmo exame, mas com outra finalidade, tá? Isso é muito importante. Então, a história clínica do paciente associada a um bom exame físico, associada a um método de imagem, praticamente fecha o diagnóstico para a gente entender qual é a etiologia da ferida, da úlcera, tá? Então não pensem que toda ferida que não cicatriza é de origem vascular, tá? Tem uma boa parcela da população que tem ferida de origem vascular, porque afinal de contas as doenças plurimetabólicas, elas são muito prevalentes, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, aumento de gordura no sangue, então sedentarismo, né? Então, como é muito prevalente na nossa população, obviamente as úlceras de origem vascular também são muito prevalentes, tá? Como que a gente previne isso? Como é que eu evito de chegar no estágio da úlcera? Medicina preventiva, gente. Paciente que tem indícios de doença vascular, ele precisa ter um acompanhamento periódico com cirurgião vascular, tá? Se ele não tem úlcera, ele precisa de um acompanhamento periódico mais longo, tá? Eu digo assim, intervalo mais longo. E se ele tem úlcera, ele tem que ter um acompanhamento mensal. Não existe o paciente que tem ferida não ser acompanhado. E se ele tiver que ser acompanhado, tem que ser de 30 em 30 dias para saber da evolução da ferida. Até porque, muitas vezes, ela não se cura sozinha. Não é só o organismo que providencia a cura dele. Às vezes, a gente tem que usar curativos especiais que ajudam nesse processo. Tá certo? Então, basicamente é isso, gente. Você tem uma ferida que cicatriza, que não cicatrizou em 30 dias, suspeite de uma úlcera vascular, tá? Mas nem sempre a úlcera é só vascular, né? A gente tem outras causas que precisam ser investigadas, né? Pra gente saber se é o caso de tratar como uma úlcera vascular ou não. Tá? Então, nesse ponto, o exame de ultrassom com Doppler ainda é o padrão ouro para a gente poder fazer essa investigação diagnóstica, porque é um exame pouco invasivo, é um exame barato e é um exame que a gente não tem dificuldade de achar em nenhum lugar, né? Eu sempre peço para os pacientes darem preferência ou para fazer o exame comigo ou para fazer o exame com um cirurgião vascular. Que eu, assim, não desmerecendo o trabalho dos outros colegas, não estou falando isso, mas eu acho que o vascular ele tem uma visão diferente. Ele sabe exatamente aquilo que ele precisa encontrar para poder tratar ou traçar um plano, uma estratégia de tratamento ali para o paciente ser beneficiado. Tá certo? Então, basicamente é isso, né? Se eu fosse falar de ferida, eu ia passar o dia inteiro falando hoje, mas esse não é o foco, tá? É só dar uma luz assim sobre o que fazer quando a gente tem uma ferida que não cicatriza, né?
é que a gente sempre tem que desconfiar de úlcera vascular, mas lembrando que nem sempre só a úlcera, só a causa vascular é a causa mais prevalente. Sim, existem outras causas que também precisam ser investigadas nesse processo todo, tá certo? Então, assim, ferida que não cicatriza, ela não é uma urgência, né? Mas ela é uma coisa que diminui a qualidade de vida do paciente. Então, ele precisa de um atendimento mais imediato, né? Eu vou trazer ao longo da semana algumas patologias vasculares que a gente considera urgência, para os pacientes saberem que é uma urgência, né? E em tempos de coronavírus, né, que o sistema público está mais voltado para o tratamento, para o diagnóstico do coronavírus, né? Tanto o público quanto o particular. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa conscientização do que realmente é importante para ser atendido logo, né? Para aquilo que não pode esperar, para os pacientes saberem que, assim, aconteceu isso comigo, pode ser aquilo. Então, eu tenho que procurar logo um cirurgião vascular, que é nisso que a gente está pautando o nosso atendimento, né? A gente começou a abrir exceções e vai começar a atender pacientes que estão com essa demanda reprimida, né? Que não estão conseguindo serem atendidos em nenhum local. E aí a gente vai começar a abrir atendimento para esses pacientes que estão precisando imediatamente de um atendimento vascular, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Mandem suas sugestões, tá? Deixe seus comentários aqui. É muito importante pra gente saber o que vocês estão pensando, o que as pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui estão pensando, o que elas gostariam de ver, o que elas gostariam que a gente falasse a respeito, tá bom? Se não tiver essa participação de vocês, a gente não tem como produzir o conteúdo certo, né? Então eu agradeço as pessoas que mandaram sugestões de temas, né, pra gente. A gente tem procurado responder todo mundo que tem mandado mensagem, né? Até porque agora tem um pouco mais de tempo pra gente fazer isso, né? E é isso. Então eu espero ter ajudado vocês novamente. A gente daqui a 2 dias vai voltar com novo videozinho falando sobre coisas interessantes, tá? Eu vou procurar manter essa frequência aí pra gente conversar a cada 2 dias com temas em vídeo, com temas legais, temas atuais, tá? E dúvidas de caráter geral. Um grande abraço.